Muitas pessoas me procuram para saber sobre como criar apresentações relacionadas à defesa de tese e dissertação. Então, se você se encaixa nesse grupo de pessoas que têm dúvidas sobre como criar apresentações para este meio, para a conclusão da sua pós-graduação, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te dar dicas sobre o que fazer e o que não fazer. Respeitável público, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio e é um prazer ter você aqui no nosso espetáculo. Você provavelmente já sabe que uma boa apresentação ela vai influenciar de uma forma positiva na decisão da banca a respeito da sua defesa. E antes da gente falar disso, uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: não trate o exame como uma comemoração, tá bom? Aqui, gente, no Brasil tem muito o costume de convidar todo mundo, né? Não estou falando para você não convidar, só que você tem que ter ciente que você ainda não está qualificado, você ainda não tem a aprovação da banca sobre a sua defesa. Ou seja, quando você está apresentando, você pode ser aprovado, mas também pode ser reprovado. Então já não leve em consideração que já é uma comemoração, tá? Deixe para comemorar após o resultado. Você está ali para ser avaliado. Então você vai participar de uma defesa onde as pessoas vão julgar se você é apto ou não para ter o título de mestre ou doutor, tá? Então tenha ciência disso. Dito isso, eu preciso que você preste atenção em dois detalhes muito importantes. O primeiro deles, essa é a sua última oportunidade de fazer jus ao seu nome, tá? De defender o seu trabalho, ou seja, o resultado ainda está em suas mãos. O segundo ponto, a banca ela vai avaliar 3 coisas em relação a você e seu trabalho, tá? Quais são essas 3 coisas? O texto, que ela já tem em mãos com antecedência, né? Ela também vai avaliar a sua apresentação e, por fim, ela vai avaliar você, como é o seu comportamento, né? O quão cientificamente você avançou ao longo desses anos de mestrado ou doutorado. E aí que já começa os problemas. Por quê? Porque a gente se dedica horrores para o texto, né? Afinal é o que a banca vai encarar mais tempo ali e vai ter que ter paciência para ler todo o nosso texto sobre o que a gente estava ali pesquisando. Depois disso, vem a etapa de criar a apresentação e estudar para a defesa. Normalmente, as pessoas se dedicam muito mais para o estudo, para a arguição propriamente dita, e faz a apresentação ali nas últimas. E aí já começa sendo um problema. As pessoas pensam normalmente assim, eu preciso muito estudar a teoria ou técnica X, porque o professor que está na banca, ele sabe muito disso, ele trabalha com isso, então ele vai me fazer perguntas ali ínfimas, eu preciso dominar este assunto. E aí a pessoa vai lá se debruçar em conteúdo e com isso o tempo vai passando, a data da avaliação vai chegando e às vezes nem começou a criar a apresentação ainda. Tá? Então não trate a apresentação como algo superficial. Tá? É um dos pontos mais importantes que você vai ter ali. Então o que você precisa fazer? Você precisa mudar a sua consciência em função da ordem das coisas. Todas as 3 coisas são importantes: a parte escrita, a parte da apresentação e a parte da arguição. Porém, quando você está ali cara a cara com a sua banca, vai ser seu primeiro contato real oficial com os membros, você vai começar como? Apresentando. Então você precisa passar uma boa impressão ali verbalmente, porque você já passou alguma impressão, seja ela boa ou ruim, que você ainda não sabe, por questões textuais. Então você precisa agora ganhar a confiança da banca com a sua apresentação. E olhe por este lado, se você se preparou bem para a apresentação, você, por consequência, vai estar estudando o conteúdo. Então você vai fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está criando a sua apresentação, você precisa resgatar conteúdos da teoria para serem adicionados e você então também está estudando para a sua arguição. Ou seja, criar uma boa apresentação vai te deixar preparado
tanto para a parte da apresentação quanto para a parte da arguição. E em questão da apresentação, vem um ponto importante. A apresentação, ela precisa ter um caráter de uma palestra, tá? Ela tem que ser boa igual uma palestra. Ou seja, ela tem que ser uma coisa dinâmica, tá? E normalmente as apresentações voltadas para o meio acadêmico são apresentações paradas, tá? Você tem que evitar as questões óbvias. Muitas das pessoas, quando vai criar uma introdução em uma apresentação, ela começa com o óbvio. Se está lá apresentando sobre doença de Chagas, porque o trabalho dela envolve o estudo de doença de Chagas, seja para tentar curar, seja para entender como é espalhado, enfim. A pessoa vai começar com o quê? O que é doença de Chagas? Ou então, mesmo que não coloque essa pergunta, ela vai colocar: a doença de Chagas é uma doença causada pelo, sei lá qual que é o nome do, acho que é protozoário, né? Não lembro muito aí, enfim, transmitida através do hospedeiro, que é o barbeiro, e aí vai começar a falar lá. São coisas que as pessoas já sabem, você pode até usar essa ideia, mas você não precisa fazer dessa forma. Você pode trazer de uma forma muito mais interessante. E esse é o ponto. Você precisa trazer algo interessante. Você precisa fazer com que seja interessante te ouvir. E você não vai conseguir fazer com que seja interessante se você começa falando o que está ali na definição do livro ou do dicionário, tá? Não é o caminho certo. Mas então, voltando aqui sobre a questão da apresentação como um todo, se você se dedicar a criar uma boa apresentação para a sua defesa, ou seja, você mudar aí a sua rotina, o seu pensamento em função de como fazer esse processo pré-defesa, você vai entregar uma apresentação que já vai estar fazendo parte do seu ponto 3, que é a sua formação científica, que é o outro ponto que vai ser avaliado. E isso, com certeza, vai trazer pontos positivos para a banca, tá? Você vai ouvir, provavelmente, respostas como essa. Eu fiquei com uma dúvida aqui em alguns pontos que você escreveu, mas na sua apresentação ficou muito mais claro. Sua apresentação foi muito dinâmica e didática, eu gostei bastante. Parabéns pela apresentação. Você vai ouvir alguma coisa relacionada nesse sentido. E isso já é uma coisa que vai te trazer aquele alívio de você ter feito um bom trabalho, de você ter causado uma boa impressão para aquelas pessoas que, dependendo ali de qual é o membro da banca, né, normalmente é o membro externo que começa falando, então que você, por consequência, tem menos contato, você já conseguiu ali trazer uma boa visão a respeito de você e seu trabalho, porque você mostrou domínio daquilo que você pesquisou, através principalmente aí do foco da apresentação, tá? Considerando aí que a parte textual, embora você vai trazer ali o seu domínio também, mas é uma coisa que não tem aquela sensação, sabe, de uma conversa cara a cara. A conversa cara a cara, ela traz um outro nível ali. Você consegue perceber as pessoas ali, você tem a percepção de emoções e isso vai influenciar muito na hora de ser avaliado. Então, se você faz uma boa apresentação, você está colaborando positivamente para o seu sucesso, para a sua defesa. E é por isso que eu quero ajudar as pessoas que acham importante tudo isso que eu estou falando, né? Vem sentido no que eu estou falando, mas tem dificuldades em elaborar essa apresentação voltada aí para a defesa do mestrado ou do doutorado. E como que eu posso te ajudar com isso? Através do meu workshop Defesa de Milhões. Esse workshop, ele vai ocorrer na sexta-feira agora, às 16 horas, e vai ter duração aí em torno de 3 horas. Eu vou gravar este evento e vai ser disponibilizado para as pessoas que se inscreveram. Então elas vão poder assistir em outro horário, né? Porque muitas das pessoas às vezes não podem na sexta-feira às 4 horas. Mas ela pode adquirir e acessar o material infinitas vezes
após a sua compra, né? Após, obviamente, estar dentro da plataforma. O valor do primeiro lote é de R$ 47. Então, a depender do momento em que você está assistindo esse vídeo, o valor pode ser diferente. Para realizar a inscrição, é simples. Entre em contato comigo ou, dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo, vai ter um botão, você clica ali no botão, preenche os dados e faz a sua inscrição para assistir já gravado. Para a gente encerrar aqui, então, vamos só recapitular as ideias por trás da defesa de milhões. Você precisa ter ciência que a sua defesa ainda não é uma comemoração, é um processo de avaliação, e dentro desse processo de avaliação, você será avaliado por 3 pontos: o seu trabalho escrito, a sua apresentação e o seu conhecimento científico. Se você fizer uma boa apresentação, você vai esclarecer pontos que muitas das vezes trazem dúvidas no texto, então vai ser menos perguntas para serem respondidas para a banca, e você já vai estar trazendo um ótimo conhecimento científico, mostrando que você sabe do que está falando, porque você tem uma apresentação a nível de uma palestra. Então, espero ter te ajudado com esse vídeo e que você reflita sobre a forma como que você vai finalizar a sua pós-graduação. Muito obrigado por me ouvir até aqui e a gente se vê.